Olá! Quando eu era adolescente, havia um grupo muito famoso no bairro. Eles cantavam músicas que retratavam sua realidade. As brincadeiras, quando eles soltavam pipa, ou até mesmo pipa de papel, que nós chamávamos na época de capucheta. Eles começaram a ser cada vez mais proeminentes. Sabe qual é o nome desse grupo? Duvido que você sabe. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que eles começaram a fazer sucesso, que eles apareceram, o grupo acabou. Sabe por quê? Porque um dos integrantes, quando o dinheiro começou a entrar, quando eles começaram a angariar recursos e fundos, ele simplesmente recebeu e não repassou para as outras pessoas. Ele simplesmente sumiu. O que aconteceu então? O óbvio. O grupo não foi mais para frente. Vou te falar que histórias como essas têm se repetido. Eu não sei se você sabe, mas as questões financeiras, hoje, elas ocupam a maior causa de divórcio no mundo. Isso mesmo. Eu vou trazer para você rapidamente aqui alguns estudos. Por quê? Porque essa informação, ela pode servir sim para te posicionar e não para te definir. Você não precisa virar estatística por causa dessas questões. Um estudo do Suntrust Bank Survey em 2015, quando algumas pessoas foram entrevistadas, o resultado que saiu foi que 30% das pessoas associavam e falavam sobre divórcio e a causa primária era o seu problema financeiro, dificuldades nessa área, contra apenas 20% de infidelidade. Ou seja, as pessoas estão se divorciando tendo problemas muito mais severos no casamento, quando o assunto é finanças do que quando é uma traição. Responda aí, o que pesaria mais para você? Uma traição ou uma crise financeira? Segundo esse estudo, para a maior parte das pessoas o que pesa mais é essa questão. Então precisamos falar um pouco sobre isso. Do Jay, em 2008, no seu artigo, ele fala o seguinte, que existe um aumento de 30% nas chances de divórcio. 30% quando tem problemas financeiros. E isso gera gatilhos para discussões, para desavenças no lar. Britt, 2008, ele fala sobre diferenças de hábitos financeiros entre os cônjuges, entre os parceiros, entre as pessoas. Levando em conta, sim, o contexto do casamento, mas você pode analisar outras áreas, outros relacionamentos humanos, como eu citei no começo, aquela banda que acabou se desfazendo por uma questão assim. Então, ele fez um mapeamento e descobriu o seguinte, que quando os casais eles têm uma mentalidade de uso do dinheiro diferente, eles entram também em conflitos. Por exemplo, quando de uma parte tem o que ele chama dos poupadores, aquelas pessoas que tendem a olhar para o dinheiro, não para um gasto imediato, mas sim pensando a médio e longo prazo, eles podem entrar em choque com aqueles que são os gastadores. Outra coisa também que nós entendemos dentro desse artigo é que esses efeitos eles são cumulativos e eles vão desgastando a relação ao longo do tempo. Em Stanley, 2002, no seu artigo, ele fala o seguinte, que as questões financeiras elas não são únicas no sentido de um evento pontual. Lembra do primeiro artigo que eu falei sobre a questão que a infidelidade ela gera menos divórcios do que a questão financeira? Porque ele vai mostrar aqui que essas questões elas não acontecem uma vez só. E aí então tem um termo que está cunhado que é o tal estresse financeiro. O que vai acontecer então? Conflitos frequentes que desencadeia ansiedade, depressão, e ele vai levantar um ponto muito importante que é a falta de comunicação. Será que em certo sentido você conhece uma pessoa perto de você que enfrenta esses desafios? Ou até mesmo você? O que dá para fazer dentro desse contexto de sofrimento financeiro, onde o Brasil é muito volátil, acontecem muitas coisas, algumas instabilidades que nós percebemos, instabilidades e medos da questão jurídica, da questão política, das questões climáticas? Pois bem, vou apontar alguns caminhos que a gente pode percorrer. Criar orçamento conjunto. Por quê? Porque isso obrigatoriamente vai levar o casal, vai levar as pessoas a ter um diálogo, a ter uma comunicação, a ter uma conversa. Não só isso, mas também
Ser transparente com relação às suas dívidas. Olha, eu estou devendo X, Y ou Z. E também importante é ter metas financeiras. Eu ouvi dizer certa vez que a pessoa que não planeja, ela planeja fracassar. Quem planeja, é verdade, tem muitas variáveis no meio do caminho. E algumas coisas podem dar errado. Mas aquela pessoa que não planeja, talvez alguma coisa dê certo na sua vida. Então tome as rédeas. Não fique deixando tudo aberto, porque senão você vai acabar entrando em situações adversas e complicadas que podem estragar os seus relacionamentos. Em diversas áreas, mas principalmente como foi abordado aqui, as relações de pessoas que são casadas. Nos próximos vídeos eu quero abordar como então mudar a nossa cultura. Entenda, não é sobre o tanto que você tem, não é sobre o tanto que você ganha. Porque alguém pode pensar o seguinte, eu ganho 40 mil, 50 mil, outra pessoa ganha um salário mínimo, ou mais, ou menos. Não, é sobre uma mentalidade. E nos próximos vídeos eu vou trazer aqui para vocês alguns experimentos que foram feitos com crianças, mostrando como é importante que a gente venha desenvolver um padrão mental e um comportamento com relação às nossas finanças.